Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que o Senhor acabou nos dirigir é uma palavra que pode deixar a muitos, às vezes, um pouco perplexos, porque se nós virmos com atenção, as leituras falam-nos de maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés. Escutamos na primeira leitura. No Salmo escutávamos: até quando durará a vossa ira, Senhor? E como se tudo isso não bastasse, no Evangelho, Jesus diz: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Serás elevada até o céu? Não. Serás atirada no inferno. Uma coisa que eu noto em várias ocasiões, quando tem pessoas que têm o seu encontro com Jesus, que começam uma caminhada de vida cristã, começam rezando e começam meditando na palavra de Deus, começam lendo as Escrituras Santas. A ironia hoje de manhã dizia que se a nossa Bíblia não está gasta, não estamos escutando aquilo que Deus nos quer dizer. Deus nos fala através das Escrituras Santas. Quando acabamos de ler a profecia do livro de Baruch, nós não dizemos palavra de Baruch, dizemos palavra do Senhor. E uma das coisas, um dos fenômenos que eu encontro com alguma frequência é, as pessoas me pedem conselho: padre, eu quero ler a Bíblia, o Senhor me ajuda? Então eu digo, então
Comece pelo Novo Testamento. E dou algumas sugestões também de alguns livros que podem ajudar a ler corretamente a Bíblia, ou algumas Bíblias que têm todas as Bíblias têm as notas e os comentários, há umas que são mais, digamos, generosas que outras. Umas têm pouquinhas, outras têm mais. E são ajudas para quem não conhece, quem não está por dentro da palavra de Deus. Porque podemos ler, mas o problema que surge muitas vezes é como interpretar. O que significa, como eu disse, como interpretar o que escutamos na primeira leitura. Por isso nos perseguem as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés. Deus nos lançou uma maldição por meio de Moisés? E normalmente ler o Novo Testamento, meditar no Novo Testamento, não põe grandes obstáculos. Graças a Deus as pessoas leem com grande entusiasmo e as ajuda muito a crescer na sua relação com Jesus. Uma das coisas que a mim me marcou mais foi isso, foi quando li pela primeira vez fora da missa, em casa, no meu quarto, o Novo Testamento. Li uma vez, depois cheguei ao final, comecei outra vez, cheguei ao final, comecei outra vez. A palavra de Deus nos seduz, nos arrasta. E dessa meditação do Novo Testamento, Jesus me mostrou com muita força uma verdade que eu já contei muitas vezes, mas que transformou completamente a minha vida. Que ser feliz não é mais que ser santo. Que nesta terra é mais feliz quem mais ama a Deus e ao próximo. Mas quando as pessoas, depois do Novo Testamento, começam lendo o Antigo Testamento, surgem as crises. Padre, comecei lendo o Antigo Testamento, mas tem um montão de coisa complicada. Deus manda o seu povo na guerra e mata, e manda matar mulher e criança. E tantas cenas que deixam a muitos cristãos perplexos, confusos. Os castigos, Deus que castiga o povo com as serpentes, Deus que castiga Sodoma, Deus que castiga com o dilúvio. E algumas pessoas ficam um pouco confusas, porque parece que o Deus do Antigo Testamento não joga certo com o Deus do Novo Testamento, com o Pai das Misericórdias. Aqui temos o santuário, não é? O Pai do filho pródigo, que acolhe com alegria o seu filho, que se arrependeu. O Deus do Antigo Testamento parece um Deus justiceiro, um Deus castigador, um Deus vingativo. Este problema surgiu, não é novo, esse problema não é novo. Já nos primeiríssimos séculos, logo no século II, alguns cristãos caíram numa heresia que era, eles diziam, o Deus do Antigo Testamento não é nós não aceitamos o Antigo Testamento. A Bíblia deles era só o Novo Testamento. Eles rejeitavam o Deus do Antigo Testamento, porque pensavam que não é compatível. Marcião, quem quiser procurar, a heresia de Marcião, século II, marcionitas. Contrapunham o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento.
heresia, erro. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. O Deus que castigou em algumas ocasiões o povo por sua infidelidade, por sua idolatria, é o Pai das misericórdias. Mas, como eu dizia, para muitas pessoas não é fácil harmonizar. Às vezes até é a questão da linguagem. A linguagem do Antigo Testamento não é bem a mesma. E por isso é preciso fazer um esforço para tentar compreender estas ideias. E eu pegando, digamos, servindo-me das leituras de hoje, que, como eu dizia, sublinham muito a questão da justiça, logo o primeiro versículo da primeira leitura: ao Deus nosso Senhor cabe a justiça. Hoje eu encontro também muita gente dentro da igreja que fala muito da misericórdia, contrapondo a misericórdia à justiça. Porque algumas pessoas pensam erradamente é que se Deus é justo, não, se Deus é misericordioso, se Deus é amor, amor infinito, amor incondicional, então não castiga. Pensam algumas pessoas. Deus perdoa tudo, Padre. Deus não castiga, Deus perdoa tudo. E a questão é que sim, é verdade, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus perdoa tudo, se, como víamos hoje na pregação do Roberto, nos arrependemos sinceramente. E Deus gosta de perdoar. É uma alegria, uma festa infinita no céu. Deus faz tudo, de tudo, para poder perdoar, para não ter de castigar, para não ter de usar a sua justiça. Mas, se não tem outro jeito, se nós pegarmos a Escritura, vemos que Deus resiste. Temos tantos exemplos, podíamos começar Nínive, Deus manda Jonas, daqui a 3 dias Nínive será destruída por causa dos seus pecados, e os ninivitas se arrependeram, e Deus castigou Nínive? Não. Deus não quer, né? Diz a Escritura, Deus é lento na ira e grande no amor. Deus não quer castigar. E por isso Deus manda tantos profetas. A história da salvação, Deus no Antigo Testamento, quando o povo se estava desviando, não mandou um profeta para avisar o seu povo. Mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mandou dezenas de profetas para tentar conquistar o coração do seu povo. E como correu, Padre? Não correu tão bem, porque apesar de tantas tentativas de Deus, o povo persistiu nos seus pecados, na idolatria. Aqui na primeira leitura dizia: não escutamos a voz do Senhor, nem as palavras dos profetas que Ele nos enviou. Entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração, para servir outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. O próprio povo, depois dos castigos, olhando para trás, vê que Deus tentou de tudo, que Deus fez de tudo, mas nós não quisemos ouvir. E depois o pecado gera destruição, o pecado gera morte. E, concretamente, na história da salvação, primeiro foi no século VIII, antes de Jesus, as 10 tribos do norte foram invadidas
pela Assíria, foram destruídas e esses israelitas foram deportados e espalhados pelas nações até hoje. Essa foi a consequência da sua obstinação no pecado. E depois sobrou Judá no sul, Jerusalém, e os judeus diziam: não, nós temos o templo. E os profetas começaram dizendo: não, se vocês não se arrependem, se não deixam o pecado, o templo não é garantia de salvação. Século VI, passados uns anos, a Babilônia chega, deporta os judeus, 70 anos de castigo. Então essa era a primeira ideia. Deus não quer castigar, mas Deus é quase que forçado por nós a castigar. E não castiga como os homens às vezes castigam, com maldade, com gosto no sofrimento que causa. Como é que Deus castiga, Padre? Carta aos Hebreus 12:6. O Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. E no fundo esta passagem da Carta aos Hebreus é uma citação do Antigo Testamento, dos Provérbios 3, 11 a 12. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que Ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele que ama e pune o filho a quem muito estima. A Carta aos Hebreus continua e depois pergunta até: qual é o pai que não corrige o seu filho? Então a palavra nos diz que Deus corrige porque é pai, porque ama. Graças a Deus temos muitos pais e mães aqui, e todos, creio que sem exceção, algum dia se tiveram que repreender os seus filhos, por algum motivo. E se perguntarmos para eles: você castigou o seu filho porque você odeia o seu filho? Eles vão dizer: padre, de jeito nenhum, eu castiguei porque eu amo demais o meu filho e quero ajudá-lo a não se desviar do que é bom. Quero ajudá-lo a ser feliz. É isso que os pais mais querem. É verdade que às vezes podemos exagerar, podemos deixar-nos dominar pela ira, e por isso o homem, o modo como o homem castiga, muitas vezes é imperfeito, não é como Deus. Deus castiga sempre com reta intenção, com puro amor. Castiga porque ama, porque somos seus filhos muito amados, não nos quer ver perder, não nos vai deixar perder eternamente sem tentar nos resgatar. Tenta com os profetas, com amor, atrair os nossos corações, mas se não vai desse jeito, dá um abre o olho com força. E por isso podíamos dizer que os castigos de Deus têm sempre uma finalidade, no fundo, de conversão. Deus castiga, é muito evidente isso, se você pegar a Escritura, é sempre a mesma dinâmica. Deus castiga para tentar converter os nossos corações. E funciona esse método? Muitas vezes funciona. Já citei o exemplo de Nínive. Jonas pregou e antes do castigo o povo se arrependeu.
E às vezes, depois do castigo, o povo, como escutávamos na primeira leitura, o povo reconhecia todas essas calamidades. Por isso nos perseguem as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo. Qual é essa maldição? Deus, no fundo, nos disse, por meio de Moisés, nos deu os 10 mandamentos. Roberto falou muito bem. E a maldição é muito simples: se você se afastar desse caminho de vida e de felicidade, você se vai dar mal. Foi isso que Deus disse. É tão simples. Então o povo reconhece que os problemas que passam são consequências do pecado, são justos castigos de Deus que nos podem ajudar à conversão. E o povo se arrependeu? Sim, graças a Deus que muitas vezes no deserto o povo, depois das serpentes ou de outros castigos, o povo vem de novo ter com Moisés, pede ao Senhor ajuda, nós pecamos, mas agora nos arrependemos. Então, os castigos de Deus têm essa função corretiva, podemos dizer medicinal. É como um remédio bem amargo, um remédio forte, que o médico só dá em último caso. Tenta resolver o problema sem um remédio tão amargo, mas às vezes não tem mais escolha. E Deus o dá não por ser amargo, mas por ser remédio. Como eu dizia, às vezes os homens castigam mal. Entra o sentimento de vingança. Tem pessoas que se alegram por ver o sofrimento dos outros. Faço 1 ou 2 exemplos, né? Tem pessoas que têm poder, por exemplo, no trabalho, o chefe que se alegra em castigar aquele empregado que fez alguma coisa errada, mas ele o faz com muita malícia, com muita maldade. Ele se diverte em ver o sofrimento daquela pessoa. Deus nunca faz isso. Deus Deus ama, corrige com amor e por amor, porque é Pai. Ou seja, Deus, às vezes também, isso pode acontecer aos pais, até, eu já disse um pouco, somos levados a castigar num momento de fúria. Muitas vezes exageramos, às vezes, nas palavras que dizemos e até no castigo que aplicamos, porque estamos alterados, porque estamos bravos. Deus não. Deus é sempre muito justo. Deus não se deixa levar. Deus não pode, né? Deus é Deus. Por maus sentimentos. E muitas vezes os maus sentimentos nos afastam daquilo que é justo, como eu dizia. Então tem filhos muito machucados porque os pais, por uma coisa de nada, foram violentamente tratados. Às vezes com pouca ou nenhuma culpa, foram injustamente castigados. Pode acontecer. O pai que se exalta, que bate no filho. E Deus não. Deus sempre corrige com justiça e sempre em vista do bem das pessoas, da conversão do coração. Deus quer salvar os seus filhos. Tem uma frase bonita do diário da Divina Misericórdia que Jesus diz a Santa Faustina, que mostra como Deus só castiga em último caso. Deus não quer castigar. É lá no número 1588. Hoje, diz Jesus,
te estou enviando a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a sofrida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-a ao meu misericordioso coração. Que frase linda! Eu vou repetir. Jesus pedindo a Santa Faustina: hoje te estou enviando a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a sofrida humanidade. Não quero castigar a sofrida humanidade, mas desejo curá-la. Que bom, esse acampamento de cura e libertação alegra muito o coração de Jesus. Por quê? Porque é a realização desta palavra. Quero curá-la, estreitando-a ao meu misericordioso coração. Cabe a mão. E continua Jesus: antes do dia da justiça, estou enviando o dia da misericórdia. Então Jesus quer a misericórdia, quer a conversão, mas se o homem não quiser, virá depois da misericórdia a justiça, a ira de Deus. O Salmo falava da ira de Deus, que também é um conceito que sai muito no Antigo Testamento e que deixa muitas pessoas um pouco também confusas. Padre, mas Deus, o que é esse negócio? A ira de Deus? Deus se irrita? Em que sentido devemos falar, né? Deus não é um homem. Quando falamos de Deus, muitas vezes nós usamos a analogia. Falamos de coração de Deus, porque é difícil falar de Deus. Quando usamos a expressão ira de Deus, o que queremos dizer exatamente? Quando na Bíblia, como no Salmo, Senhor, até quando durará a tua ira? Eu penso que um modo simples de definir esse conceito, que é, como eu dizia, importante para ler corretamente e meditar a palavra de Deus, é: a ira de Deus é a justa indignação de Deus perante o pecado do homem. E por isso é algo de santo. Quando você está indignado pelo mal, é algo, nós não podemos nem ficar indiferentes perante o mal, nem muito menos concordar com o mal. Deus fica indignado, se acende a sua ira com o pecado dos homens, com a maldade dos homens. Se quisermos no Novo Testamento, podíamos pensar, por exemplo, na cena de Jesus com os vendilhões no templo. Jesus entra no templo. O templo era o lugar mais sagrado para um judeu no templo de Jesus. Por quê? Porque Deus disse: eu vou morar aqui. Eu vou morar com o meu povo nesse templo. E por isso era algo de muito santo. Estava lá a arca no Santo dos Santos. O sumo sacerdote, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e só entrava um dia por ano no Santo dos Santos, depois de muitas purificações também. Tinha várias zonas o templo, mas imagine Jesus entrando no templo e vendo uma feira, pessoas vendendo animais, fazendo comércio. Como reagiu Jesus? Com uma santa ira, podemos dizer. Ficou indignado com a falta de respeito
pela casa do seu pai. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Ficou bravo, fez um chicote com umas cordas e acabou com aquilo. Santa ira de Deus. Jesus não pecou. Jesus não pecou. Jesus foi movido pelo zelo das coisas do Pai. Antigamente, hoje se perdeu um pouco na catequese. No Antigo Testamento, quando nós olhamos, víamos que tinha alguns pecados com os quais Deus se revoltava, digamos, se indignava, a sua ira se acendia de um modo especial. Logo desde o início da Sagrada Escritura, Caim matou o seu irmão Abel. E a Escritura diz: e o sangue do teu irmão clama ao céu por justiça. Então, o homicídio voluntário, a morte de um inocente, é algo que indigna muito Deus, mexe com Deus. É algo muito mau, muito injusto. E eu pensando nisso, depois tem outros, né? Sodoma, negar o salário a quem trabalha, oprimir o órfão e a viúva, os mais débeis, são coisas que revoltam Deus. Na catequese antigamente se falavam dos pecados que bradam ao céu e que clamam por vingança. Hoje já não se usa muito, mas a base é toda bíblica. E eu pensando nisto, o que diria Deus hoje que temos, por exemplo, faço só um exemplo, o ano passado, 2018, segundo os dados oficiais da Organização Mundial da Saúde, no planeta Terra houveram 53 milhões de abortos voluntários. Se o homicídio de Caim a seu irmão Abel revolta a Deus, quanto mais isso. E por isso, esses são os pecados que atraem a ira de Deus. A humanidade, se não se arrepende, se não muda rapidamente de rota, está caminhando para a sua autodestruição. Seremos castigados por estes pecados, se não nos arrependermos. E poderia fazer mais exemplos. Infelizmente, não faltam problemas em todos os 10 mandamentos. Não sobra, não é só o 5º, não matarás, mas são os 10. Padre, o que eu posso fazer? Posso imitar Santa Faustina nesses tempos que vivemos e tentar ser profeta, convidando o povo à conversão, começando por mim, dando um exemplo de verdadeira conversão, imitando os pastorzinhos de Fátima, reparando não só os meus pecados, mas os pecados do mundo inteiro, convidando aqueles que estão perto de mim à conversão, anunciando-lhes o Evangelho e a grandeza da misericórdia de Deus. Ainda há tempo. Hoje você e eu somos o profeta Jonas para este mundo. Mas temos que ser corajosos e temos que ter uma santa pressa, porque não tem muito tempo. Não tem muito tempo. A conversão tem que acontecer já.
já. Comece por você, ajude os seus familiares e depois faça como Jonas. Convide todos aqueles que você conhece a voltar para Deus, a voltar para Jesus já. E termino com 2 frases também do diário, que nos podem animar nesta missão. Não posso castigar mesmo o maior dos pecadores, se ele recorre à minha compaixão, ou seja, à minha misericórdia. Mas justifico-o na minha insondável e inescrutável misericórdia. Ou seja, não tem casos perdidos para Jesus. Se existe arrependimento, existe perdão, por maior que seja o pecado. E a segunda é algo que nos assusta um pouco, mas que nos ajuda a não perder tempo. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, diz Jesus a Santa Faustina, terá que passar pela porta da minha justiça. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.